Bom, com os capixabão já chegando, já quase começando o capixabão, eu resolvi antes dele começar fazer meus palpites, tá, rapaziada? Um vídeo um pouco diferente que vocês estão acostumados a ver, mas aqui é meus palpites, minha opinião, como é que vai ficar o capixabão. Lembrando, sem clubismo, tudo que eu acho que vai acontecer, rapaziada. Beleza? Só que antes também a gente vai ter no dia 7, que no data que eu estou fazendo esse vídeo é amanhã, só que o vídeo só vai sair depois de amanhã, então eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que vai dar 2-1 pro Vitória. Então já fica meu palpite pela Supercopa. Tá bom, rapaziada? Eu não sei o que vai acontecer, mas esse vídeo vai sair depois. Aí depois vocês comentam aí como ficou. Beleza? Vamos lá. Para quem não sabe, quem vai disputar o Capixabão esse ano são equipe do Rio Branco, Desportiva, Porto Vitória, Vitória, Rio Branco de Venda Nova, Vila Velhense, Capixaba, Forte, Serra e El Noroeste. Lembrando, Forte e o Serra são times que subiram do Capixabão Série B, que eu acabei de falar muito o ano passado, rapaziada. Falei muito do Capixabão, falei todas as rodadas. Beleza? E no Capixabão Série A não vai ser diferente. Toda vez que terminar uma rodada, eu vou falar o que aconteceu naquela rodada, rapaziada. E agora, bem melhor, bem mais editado e muito mais. Beleza? Então vamos lá. Para quem não sabe como é que funciona o Capixabão, é o seguinte: são 10 times, que eu acabei de falar. E, bom, são uma tabela em geral, cada um se enfrenta uma vez. Só uma partida, então vai dar 9 jogos, rapaziada. Beleza? Do oitavo ao primeiro, passam para as quartas de final, passam pelo mata-mata. E do nono ao décimo, que só são dois, já são rebaixados para o Capixabão Série B do ano que vem. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Aqui vai aparecer a tabela, mas não apareceu o primeiro lugar e eu já vou falar. Bom, em primeiro lugar ficou Rio Branco, com 17 pontos, rapaziada. Beleza? Eu achei que eles jogaram bem. Eles, tipo assim, na simulação que eu fiz, eles só chegaram a ficar em primeiro, né, na última rodada. Tá bom, rapaziada? Em segundo lugar ficou a Desportiva com 16 pontos. Em terceiro lugar ficou o Porto Vitória com 16 pontos. Em quarto lugar ficou o Rio Branco de Venda Nova com 14 pontos. E em quinto lugar ficou o Serra também com 14 pontos. Em sexto lugar ficou o Real Noroeste com 14 pontos também. Já em sétimo ficou a equipe do Vitória com 11 pontos. Em oitavo ficou a equipe do Vila Velhense também com os mesmos 11 pontos. Beleza, rapaziada? Então a última rodada foi bem disputada aí entre esses clubes Vitória e Vila Velhense que conseguiram ficar. Porque o nono colocado, que foi o Capixaba, que foi rebaixado, ficou com 9 pontos. E o décimo lugar, que foi o Forte, ficou com 6 pontos, rapaziada. Tá tudo aí a tabela. Beleza. Só pra lembrar, eu não sei como é que vai vir um time do Forte, rapaziada. Tô pegando muito do ano passado em si, por eles ter subido. Por mais que, tipo assim, se você não for um time igual o Serra, que acabou de subir, você vai disputar para brigar para não cair. Tipo o Forte, ele vai brigar para não cair, na minha opinião. Então, por isso que eu já deixei eles rebaixado. Eu achei que eles não vão aguentar. Igual o Serra subiu e já é um time grande, gigante, e eles ficaram em quinto. Foi, na minha opinião, rapaziada. Então eu não sei como é que vai ver um time do Forte. Eles não divulgaram nada, então eu acho que eles vão ficar em último. Beleza? Já o Capixaba é uma história bem complicada, que eles jogaram. Eu esqueci contra qual time que eles jogaram, um amistoso, e acabaram perdendo. Mas esse amistoso não é contra um time, é um time amador, eles acabaram perdendo. Então, tipo assim, eu não vi esse jogo, então eu não sei como é que foi a escalação do Capixaba. Mas eu acho que o Capixaba ainda tem um time bom, porque eu sei que o Jobson, que é um dos principais jogadores, estão, né, no time ainda. Tem uns jogadores bem conhecidos do Capixaba, então os mínimos que eu sei do Capixaba, eu acho que eles vão conseguir ficar em nono. Mas lembrando, na última temporada eles voaram, eles ficaram em quarto, se eu não me engano. Mas eu acho que nessa temporada vai ficar em nono por você ver que vários times como o Rio Branco, Porto Vitória estão se reforçando demais. E eu acho que esses são as três cabeças do Capixaba hoje, que é o Rio Branco, que é o principal time, o Porto Vitória e o Vitória. Por mais que o Vitória ficou em sétimo, para quem não sabe, o Vitória sempre na primeira fase sempre fica em sétimo. No ano passado, se eu não me engano, ficou em oitavo. Sempre fica aí por aí, não foca muito na primeira fase. Beleza? Aí então, agora, na segunda fase é mata-mata. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto. Beleza, rapaziada? São duas partidas e de volta. Vamos lá. A primeira partida foi Vila Velhense e Rio Branco, primeiro versus oitavo. E no agregado terminou 4-1. Tá bom, rapaziada? Aí ficou
2-1 na casa do Vila Velhense, 2-0 no Rio Branco, na minha simulação, é claro. Aí depois teve Desportiva e Vitória, que acabou ficando com vitória por 3-2 no agregado também, rapaziada. E o Vitória, para quem não sabe, foi o time que foi em sétimo, a Desportiva em segundo. Só que eu acho que o Vitória tem mais peita aí no mata-mata, vai conseguir ganhar, tem mais time. Eu acho que o Vitória atualmente, com as contratações, tem mais time do que a Desportiva. Beleza. Aí teve Real Noroeste e Porto Vitória, que já é um jogão, um jogaço. Real Noroeste também é um time bom. Time que a gente falou muito aqui, por mais que para mim a Desportiva tem mais time, o Serra. Eu não falei do time do Serra, mas eles divulgaram o time. Eu acho que o Serra tem mais time, mas o Real Noroeste tem uma camisa bem pesada. Mas ficou 4-3 pro Porto Vitória. Para quem não sabe, toda vez que se enfrenta, dá um jogão com um placar tipo 3-2, 4-2. Sempre o placar elástico, tá? Então eu acho que o Porto Vitória passa aí. E teve Serra e Rio Branco de Venda Nova, rapaziada. Por mais que o Serra seja favorito, eu quis acreditar que o Rio Branco de Venda Nova já tem um time na mão que é melhor do que o Serra hoje e vão passar nos pênaltis. Ficou 2-2 na agregada, eles passaram nos pênaltis o Rio Branco de Venda Nova, tá, rapaziada? Beleza? Então, passou foi Rio Branco, Vitória, Porto Vitória e Rio Branco de Venda Nova. Beleza. Já na semifinal, o Rio Branco de Venda Nova enfrentou o Rio Branco e acabou ficando 5-2 pro Rio Branco. Por mais que o Rio Branco de Venda Nova seja um time bom, eu acho que o Rio Branco é um time disparadamente melhor, rapaziada. Então eu acho que eles conseguem aí dominar, ficou 5-2 no agregado, tá? E aí temos Porto Vitória, o Vitória que já é um clássico, mas eu acho que o Porto Vitória, quando é com capixabão, o Porto Vitória é maior do que o Vitória. Né, nessas rodadas do Capixabão no estadual, o Capixabão, o Porto Vitória sempre apavora o Vitória. Eu não sei como na Copa ES, o Vitória sempre ganha do Porto. Mas aqui o Porto Vitória ganhou de 2-1 e foi pra final, rapaziada. Então no Capixabão, o Porto Vitória assombra o Vitória aí. Beleza? Aí a final foi Rio Branco e Porto Vitória, que também foi do ano passado. Eu meio que imitei, mas é porque os times estão muito fortes e, igual eu falei, são Vitória, Porto Vitória e Rio Branco. Se não fosse Porto Vitória, é só Vitória. Não tem outro que eu acho que atualmente pega a vaga desses três aí na final. Beleza, rapaziada? Pode ser que aconteça uma zebra enorme, pode, mas eu acho que são os três que vão pra final, são esses. Um dele aí vai ter que ficar de fora, né? E aí na final é que só teve a final o jogo de ida, só teve um jogo aqui, mas vendo que é agregado, eu acho que vai ficar 3-2 o Rio Branco e vai ser campeão novamente. Bom, o Rio Branco, claro, se reforçou muito bem. A Rio Branco tem um dinheiro, é uma SAF, tá muito bem, tem uma gestão muito boa. Todos esses jogadores com nome, eu acho que vão ganhar novamente. Tá? Eu acho que a obrigação do Rio Branco é ganhar. Por mais que o Porto Vitória e o Vitória tenham um time para ganhar, eu acho que eles chegar na final já tá bom pra eles. Entendeu? Igual o Porto Vitória, que mirando querer uma série D, mirando alguma coisa pro ano que vem, chegar na final é muito importante, mas eu acho que o Rio Branco tem mais time e vai ganhar. Beleza. Os artilheiros foi meio que um chutei e tal. Eu acho que vai ser o Tony novamente do Vitória e o Neto do Rio Branco. Neto, para quem não sabe, é um dos caras que tava, se eu não me engano, no ABC de Natal. Tava em um time de Natal, ele fez 15 gols, ele chegou numa época que ele era o principal artilheiro do Brasil. O principal jogador brasileiro artilheiro, entendeu? Então, para mim, o Neto também vai ficar. O melhor jogador também foi o Neto do Rio Branco. Eu acho que o Neto tem muito futebol. Inclusive, eu acho que o Neto vai botar o Edu, né, jogador do Cruzeiro, Busque, na reserva, rapaziada. Eu acho que o Edu vai meio que não se adaptar tão bem na forma do estadual. Tá? Mesmo na Série D pode ser diferente, mas eu acho que o Neto tem mais vaga aí do que o Edu. E o melhor goleiro ficou com o Raidan do Porto Vitória. Beleza, rapaziada? Então esse foi um vídeo né, sobre meus palpites, beleza? Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou, tchau.